Olá pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos à nossa aula sobre o que é um currículo de destaque para residência médica. Eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para residência médica. Já tenho mais de 1.700 alunos e eu ajudo estudantes de medicina a construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. O conceito de currículo de destaque não é um currículo nota 10. Mas ele é aquele item que ele te coloca na lista de aprovados para a residência médica. Esse é o principal ponto, pessoal, do currículo para residência. É aquele que vai te colocar na lista de aprovados. E não necessariamente você precisa gabaritar o currículo. Você não precisa gabaritar o currículo. Muitas pessoas acham que, eu preciso gabaritar tudo. Não, você não precisa. Você precisa ter aquelas atividades que eu chamo de atividades essenciais. Que são aquelas atividades que realmente vão elevar a sua pontuação. Bora fazer um raciocínio bem rápido aqui? O que é que você prefere? Você ficar um ano inteiro dentro de um projeto, tendo que ir toda semana para esse projeto, tendo que assistir aulas teóricas sobre esse projeto, direto toda semana, um ano, e pontuar um único ponto? Ou você ficar durante as suas férias na sua casa, junto com um grupo de amigos seus, ali, 3 semaninhas e pontuar 19 vezes mais pontos. Literalmente. Gente, é essa a diferença de você participar de uma liga acadêmica o ano inteiro e você investir em produção científica durante o final de semana, durante o seu mês de férias. Então, não é sobre ter muita coisa, mas você ter aquelas atividades certas que realmente te alavancam na pontuação. E o que é que a maioria dos estudantes de medicina faz? Preenche o currículo de coisas que não têm importância, fica com a pontuação baixa, consequentemente, reprova na residência médica. O currículo de destaque ele não te leva somente para a residência médica, mas ele também te leva para as oportunidades dentro da faculdade de medicina, como estágios, PIBIC, residência e leva a você conquistar oportunidades em instituições renomadas, tanto em oportunidades de trabalho, pessoal, mas também oportunidades de residência médica. Porque as principais residências, certo, do Brasil, Albert Einstein, USP, Unifesp, Unicamp, todos eles fazem análise curricular. Todos eles vão pedir o seu currículo. E se você não acordar agora, pode ser tarde demais depois. O maior risco que você tem de hoje não estar construindo o seu currículo para residência médica é colocar em risco a residência, a sua vaga na residência, por mais que você tenha estudado muito, tenha pago os melhores cursinhos não vão ser capazes de voltar no passado e refazer o que você não fez. Eles não vão conseguir fazer isso por você. Na realidade, você vai ser a única pessoa capaz de fazer isso. Cara, será que é mesmo? Eu tenho um professor que já me disse isso, que o que vale a pena mesmo é acertar um monte de questão. É eu acertar um monte de questão na residência médica. Bora ver então. Essa aqui é a residência médica do Albert Einstein. Ele é o edital deste ano, tá? Do ano 2023. Ele foi um edital divulgado, óbvio, em 2022 para as pessoas que queriam entrar esse ano. E aí, de acesso direto de anestesiologia, nós tivemos 4 vagas. E detalhe, pessoal, o número de vagas está ficando menor a cada ano. Sabe por quê? Porque agora nós estamos entrando em um programa de cotas. Então, vagas de ampla concorrência estão ficando cada vez menores. Então, hoje você já tinha anteriormente as vagas reservadas para as Forças Armadas. Então, hoje você vê esse número 4, mas esse número ele é bem menor, de vagas de ampla concorrência, tá? Mas bora ver aqui esse candidato. Então, no Hospital Israelita, para anestesiologia, foram chamados 4 candidatos, tá aqui as classificações. Objetiva, 81%. Objetiva, 78%. Objetivo 88. Mas veio, bora comparar esse candidato de 80% com esse candidato aqui? O rapaz tirou uma nota maior que ele na prova objetiva, ou seja, ele acertou uma quantidade maior de questões. Só que, por que um ficou na classificação 4 e o outro ficou na classificação 16? Qual foi a principal diferença entre os dois? É basta você olhar para a nota final. Um ficou com 82, outro ficou com 66. E o principal influenciador foi o currículo. Um tirou 100% na entrevista e na análise curricular e o outro tirou 45% na análise curricular. Aí você me fala assim, Clara, queria te dizer o seguinte, que são feitas muitas chamadas, de fato. O Hospital Albert Einstein, ele fez 18 chamadas, chama muito. Pois é, mas o último chamado para anestesiologia foi esse aqui, o candidato da classificação 9. E sabe o mais curioso e o mais legal? É que ele ainda acertou menos questões que o candidato 81. Ele tirou 74% da prova e tirou 100% aqui na entrevista e análise do currículo. Simplesmente, ele acertou menos questões e foi chamado. Então esse cara aqui, por mais que ele passou o ano inteiro se esforçando, fez bons cursinhos para residência médica, fez uma baita de uma mentoria, porque tem mentorias muito boas, ele simplesmente não foi aprovado. Porque ele conseguiu aumentar o seu percentual de acertos, mas infelizmente tem algo que ele não conseguia voltar no tempo para mudar, que é o currículo. Gente, eu gosto muito de fazer a analogia do currículo igual a redação. É igual a redação do Enem. Lembra que a redação do Enem era decisiva entre você ser aprovado ou não em medicina na pública? O currículo é do mesmo jeito. Ele é decisivo entre você
ser aprovado ou não ser aprovado. Só que a redação você faz ali, no dia da prova você consegue fazer. Mas, cara, o currículo não. Infelizmente, você não consegue fazer no dia da prova. Outro ponto extremamente importante de mencionar. Ai, cara, mas se eu acertar 92% da prova, eu vou ser aprovado. Sim, você vai ser aprovado. Com certeza, não tenha dúvida. E vão existir pessoas gênias, que aquelas pessoas gênias, elas vão tirar 91% sem fazer cursinho, sem fazer mentoria, e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque essas pessoas gênias, elas não precisam de mim. Não precisam. Eu vou me enquadrar, QI mediano, mas muito esforçada. Muito esforçada. Então, se você é esforçado, e você sabe que naquele dia da prova você pode não estar tão bem, naquele dia da prova simplesmente podem não cair as questões que você estudou, ou você pode simplesmente não lembrar o conteúdo que estava lá na prova, e aí aquele seu percentual de acerto cair. Aconteceu comigo várias vezes isso já. Mas o que acontece também? Você vai ter o background. Uma pontuação que, independe do número de questões que você acertar, você já tem aquela pontuação garantida que vai simplesmente te alavancar na lista de classificação e te colocar entre os aprovados. Bora ver esse outro caso aqui que eu separei para vocês. Esse aqui é um caso da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Então estamos no Paraná. Aqui nessa secretaria nós vamos ter para psiquiatria 4 vagas, duração de 3 anos, tá bom? Candidato número 4 foi o último a ser chamado, tá, pessoal? O candidato número 4, ele tirou 79 na prova. Segunda etapa da análise de currículo, tirou 8,25 e foi aprovado. Vê, você precisa de um currículo que te coloque na lista de aprovados. Quanto maior a nota, óbvio, melhor. Mas nós vamos mirar naquelas pontuações que realmente têm grande relevância para o currículo. Que detalhe, não é liga acadêmica, tá? Mas, cara, o cara tirou 79,5 e teve a nota final maior. Tá vendo que essa nota que tem um asterisco? Sempre quando você vê uma nota que tem um asterisco, é porque essa pessoa recebeu alguma bonificação. Seja da atenção básica, principalmente, tá? Então, existem alguns programas de bonificação em prova de residência médica. Principalmente os programas ligados à atenção básica. Então, sempre que você vê um asteriscozinho, é bonificação. Eu não quero que você olhe para a bonificação. Eu quero que você veja uma pessoa comum, com um percentual de acerto comum, sendo aprovado porque tem um bom currículo. Olha esse cara aqui, tirou 79,5 e foi aprovado. Olha exatamente essa outra pessoa aqui, tirou 84, mas o currículo foi 2,25. Baixou a nota dele, ele não foi aprovado. Esse aqui é o poder do seu currículo. De te colocar entre ser aprovado ou não ser aprovado. Esse é o conceito do currículo de destaque. Não é o currículo nota 10. Não é um currículo que tem um monte de certificado sem significado, mas que tem as atividades certas que vão te garantir a aprovação na residência que você quer. Você quer ficar na casa com seus pais? Perfeito! Seu currículo te dá essa permissão. Não, claro, eu quero ir para a instituição mais concorrida do Brasil, eu quero ir para São Paulo. O seu currículo te dá esse poder também. De você escolher, o teu poder de escolha. Apenas 5% dos estudantes de medicina vão ter o poder de escolha de onde eles vão passar. Você tem noção do poder que isso tem? E você dizer, Clara, eu quero futuramente morar com meu namorado. Eu quero futuramente ir pro local que meu namorado está. Mas eu tenho medo de eu passar em um canto e ele passar em outro. E você tem a capacidade de, com o seu currículo, dizer, não, amor, eu vou pro canto que você tá. Eu tenho nota suficiente para botar onde você tá. Olha a força disso. Só que também, dentro desse tal aqui do Paraná, tá? Eu quero só ressaltar que nós tivemos também várias chamadas. Nós tivemos aqui 5 chamadas de suplentes, de pessoas que ficaram na vagas. E aí, pessoal, quando a gente vem ver quem foi chamado após, certo, a suplência, foi chamado só um suplente, que foi esse aqui de 79. O de 84 ainda não. O de 81 ainda não. Por mais que ele tenha acertado um número maior de questões. Então, gente, se você não tá acreditando nisso que eu tô expondo aqui pra você, faz o seguinte, baixa você a lista de aprovados do local que você quer passar. Baixa você a lista de aprovados. E vê esse exercício aqui na prática. Fazer isso aqui na prática traz muito aprendizado. Então faz. Vale a pena. É por isso, e eu dou tanto valor a você ver os editais de residência médica, que eu trago isso dentro do meu programa. Então, dentro do programa PPA, os meus alunos têm acesso a um bloco em que eles vão entender somente o alicerce do currículo. Os principais itens que tem na análise curricular e o que é que tem que focar. Quando tem que focar? Então você precisa entender dentro dos editais de residência médica e você precisa montar um planejamento estratégico para que você consiga ter esses itens realmente maiores, porque existe a diferença de pontuação. E dentro do meu programa, eu dou toda uma orientação, inclusive meus alunos recebem essa planilha. Essa planilha eu chamo a aula de metrificação do avanço curricular e eu chamo de crescimento curricular estruturado, que é um checklist que eu dou para os meus alunos e eles entendem exatamente quais são as atividades que valem a pena ser realizadas naquele determinado ano e quais não valem tanto a pena assim. Quais são as atividades que valem para quem está no ciclo clínico, no ciclo básico, e quais aquelas que não valem tanto assim. Então são estratégias determinadas. Mas o fato é, tá vendo aqui nesse exemplo, o quanto foi decisivo para ele entender que ele iria tirar essa pontuação para que ele fosse estratégico na hora de escolher. Ele sabia que ele ia tirar 8,25, ele já sabia disso.
Então, por isso que é importante para você também ter essa consciência. Faz o exercício hoje. Bom, se você for aluno do programa PPA, já vai e assiste o bloco 1, porque você precisa ter noção de onde você está hoje, para que você possa trabalhar essa sua pontuação para construir o seu currículo de destaque. E outro ponto interessante também, que quem é do programa PPA tem bastante acesso, são análises dos editais de residência médica. Você precisa ter noção clara dos editais de residência. Então, você precisa olhar e pensar um pouquinho, por mais que você não queira definir, cara, não sei minha especialidade ainda. Você não precisa definir sua especialidade para poder começar a construir o seu currículo dentro da faculdade de medicina. Você não precisa definir sua especialidade. Isso é uma coisa que você vai definir no dia que você fizer a inscrição para residência médica. E quando você fizer a inscrição para residência médica, você vai colocar lá, cara, vou concorrer para clínica médica, vou concorrer para anestesiologia, vou concorrer para psiquiatria. É com você no dia que você fizer a inscrição. Enquanto você está na faculdade de medicina, são só suposições, tá? É só suposição. Você não precisa pensar no seu currículo agora, pensando na especialidade. Você precisa definir primeiro somente o local mais ou menos que você quer e que você acha que talvez um dia vai prestar essa prova. E analisar o edital. Você precisa analisar o edital para entender quais são os itens que realmente valem a pena pontuar, quais são aqueles itens que não vale tanto assim. E eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui, mas bem importante do que você entender qual a atividade que você tem que fazer é você saber verificar o certificado, se ele está emitido do jeito certo. O que é, Clara, um currículo de destaque? O que é aquele currículo que realmente vai me destacar e vai me diferenciar de quem já está na Universidade de Medicina? Então vê, às vezes você acha que ter um currículo de destaque é você participar de um monte de coisa aí. Abre o fórum, você se inscreve. Abre liga acadêmica, você faz a sua inscrição. Abre um projeto na tua faculdade, tá lá você fazendo a inscrição. Gente, eu já vivi isso. Eu tinha certeza, mas eu tinha certeza absoluta que eu precisava, dentro da faculdade de medicina, ter o máximo de itens no meu currículo. Eu já vivi. Tudo isso que você tá passando, todos os períodos da faculdade de medicina, eu já passei. E eu sei o que passa na sua cabeça em cada momento, que eu já vivi tudo isso. Gente, meu 3º período da faculdade de medicina, se você me procurasse, eu tava estudando pra passar em alguma liga. Tudo que eu sei hoje de pediatria não foi na faculdade de medicina, não. Foi estudando pra prova de liga. Tudo que eu sei de pediatria foi estudando pra prova de liga. Às vezes até quando eu tava na aula de ped, quando eu finalmente cheguei a pagar pediatria, eu via a aula e eu dizia, nossa, não, em tal item de tal apostila tá melhor do que o professor tá explicando aqui. Ah, se eu abrir o tratado, em tal página tá isso que ele tá explicando. Era muito engraçado. Porque, sério, no meu 3º período, eu só estudei pra prova de liga. Fiz prova de liga de pediatria, fiz prova de liga de otorrino. Gente, eu nem gosto de otorrino e eu fiz essa prova. Cirurgia oncológica, não gosto de onco, fiz também. Fiz prova de cirurgia geral, fiz a de ortopedia também. Nossa, dizia que na liga de ortopedia você pegava muita mão de procedimento e dizia, preciso disso aí. Fiz prova de liga de urgência e emergência. Gente, eu fiz muita prova de liga. Vocês não têm noção, não. Eu era uma rata da prova de liga, eu tava lá. Só que, hoje em dia eu vejo que eu não faria isso. Na realidade, a minha visão mudou mais um pouco, depois que eu passei esse período, que eu não faria novamente. Mas não é sobre fazer muito, pessoal. É sobre você fazer as atividades certas, no momento certo. Então, vê, olha esse exemplo de currículo que eu separei para vocês aqui. O quanto é que vocês acham que esse currículo que eu vou trazer para vocês aqui, ele pontua. Esse é um currículo que tem 7 pôsteres no Congresso de Extensão e Pesquisa da Universidade Estadual, 5 artigos Qualibase 2 indexados no Google Acadêmico, 2 anos de ligas acadêmicas, uma de cirurgia geral, outra de dermato, 3 monitorias em anatomia e fisiologia, 17 participações em congressos nacionais e internacionais, 3 cursos promovidos por ligas e um ano de líder de sala. Quanto é que você acha que esse currículo ele tiraria na prova de residência médica? Bom, se ele fosse prestar a prova, tá? Do PSU do Ceará, ele ia tirar 25 de 100 pontos. E ele não teria nota mínima para ser aprovado na especialidade de otorrino, que é 5 vagas. Simplesmente não teria. Classificação 5, o candidato acertou 729, todos que tiraram 729 passaram. Menos esse rapaz aqui que tirou 38 de currículo no PSU do Ceará. Então, vê, você precisa identificar exatamente aquele item que eu trouxe para você lá no início. Lembra que eu mostrei que tem uma planilha lá no PPA? Lembra que eu te mostrei o edital de residência médica? Você precisa identificar exatamente isso que minha aluna, ela colocou aqui. Ela botou assim, mulher, acabei de completar a minha tabela e que loucura. Ainda bem que eu tô no PPA, porque o que eu tenho, que pontua no currículo é tão pouco que eu tô rindo de nervoso. Mas bora melhorar isso nesse 1 ano de acesso ao PPA. Então, vê, você precisa ter clareza de onde você está hoje. Porque se você não tem clareza de onde está hoje, fica só, ah, não, eu acho que isso pontua, eu acho que vai valer a pena, eu acho que isso aqui dá certo. Não dá. Eu tenho uma aluna minha chamada Kyla, o nome dela. Depois você pode pesquisar aqui no YouTube, tem um depoimento dela aqui. Ela me falou assim, Clara,
Eu fiz muita coisa na faculdade de medicina. Fiz muita coisa. Fiz estágio em Brasília, fiz estágio na minha universidade, fiz monitoria, fiz PIBIC. Ela fez um monte de coisa. Teve umas férias que eu resolvi me sentar e eu resolvi ver quantos certificados eu tinha. De tudo. Gente, ela rasgou 4/5 dos certificados. Ela ficou com 1/5 dos certificados que ela tinha. Porque simplesmente ela teve consciência de que tudo aquilo que ela tinha achado que um dia pontuava, não pontuou. E aí, toma cuidado para você não cair no erro, porque pode prejudicar a sua aprovação na residência. Então, cuidado. Tenha clareza. Abra os editais de residência médica, veja a lista de aprovados, veja quanto a galera tirou no currículo. Por exemplo, esse rapaz aqui de otorrino. Vê, a média de currículo boa aqui para essa prova, 88, 81. Então, mira nisso aqui. Agora, cuidado. Uma coisa é você ter a meta, outra coisa é você saber o caminho para chegar na meta. E vai ser exatamente. Muita gente me pergunta, Clara, como é que eu sei exatamente onde é que eu vejo os itens do Enário, por exemplo? Você tem que entrar no site. Tá? Então, para você pesquisar editais de residência médica, você tem que entrar no site e visualizar o edital. Esse print é do site. Você vai aqui no site, para baixar o edital do Enário, você vem em área médica. Assim que você baixa que o edital em área médica, você já consegue ver lá embaixo o primeiro edital. E você já consegue baixar. Outro site legal é o site resmedica.com.br. E aí você vai começar a entender os passos para a construção do seu currículo de destaque. Mas, lembra que eu falei, pessoal, que dentro de um currículo de destaque, não é sobre você ter as pontuações todas do edital. É sobre você ter as pontuações certas. Mas para que você tenha um currículo de destaque e você atinja lá aquela meta que você viu, não, cara, para passar na USP eu preciso atingir no mínimo 80% de currículo, eu tenho essa meta. Pois é, mas para você chegar na meta de 80% e na USP, você prestar a prova, você ter esse número, você precisa entender se o certificado que você tá, ele é correto, se ele foi emitido bonitinho. Porque, vê, não adianta você entender que é importante eu fazer o quê? Monitoria. Mas você não entende se a monitoria ela pontua ou não na residência médica. Ou, não adianta você entender quais são os critérios obrigatórios que a monitoria tem que ter. Por exemplo, tem muita gente que faz o quê? Entra para fazer monitoria, aí faz monitoria em um curso. Ou então faz monitoria em um congresso. Ou então faz monitoria em uma matéria da faculdade que não serve. São os vários itens que fazem com que não vai valer a pena. Então, você precisa saber verificar se aquela atividade que você já fez pontua ou não pontua na residência. Você precisa ter essa clareza. Bom, para você que é aluno do programa PPA, no bloco 2 eu faço isso em cada item da análise curricular. Isso detalhe de concurso para acesso direto, para R+, para mestrado e doutorado. Todos os itens que tem na análise curricular de algum concurso público está aqui. Então, é preciso que você saiba fazer esta validação dos seus certificados. Porque caso contrário, aquele item que você achou que ia pontuar, não pontuaria. Cuidado com esse item. Então, entre você saber que precisa e você conseguir a pontuação, nós temos um espaço aqui. O conceito de um currículo de destaque é que você não precisa também fazer ele todo de uma vez só. Vê. O currículo de destaque é aquele currículo que te coloca dentro da lista de aprovados. Segura esse conceito aí. Só que você não precisa fazer ele todo de uma vez. Você não precisa fazer tudo certo que está no edital. Existem estratégias direcionadas para você que está no ciclo básico, clínico, internato ou formado. Quem está no internato e no ciclo clínico está em um período diferente daquela pessoa que está lá no ciclo básico. Quem está no internato e no ciclo clínico está desesperado, porque as provas de residência médica estão batendo na porta. Então a estratégia que ele vai utilizar, o foco que ele vai dar é outro, completamente diferente de quem está lá no ciclo clínico. Quem está no ciclo clínico, quem entrou agora na faculdade de medicina, quem está lá no ciclo básico. Quem agora, primeiro período da faculdade de medicina, você é um privilegiado na construção do seu currículo, porque você pode preparar o seu currículo para as oportunidades que vão aparecer para você na sua universidade de medicina. Então quem está no primeiro período consegue preparar o seu currículo para conquistar outras oportunidades, como estágios, para conquistar outras oportunidades, como PIBIC, intercâmbios, tudo isso. Quando você está no ciclo básico, você tem uma estratégia dentro da faculdade de medicina. Até porque existem atividades que, se você realizar dentro do ciclo básico, não vai pontuar. Então, são atividades bem específicas, certo? Que não vai pontuar. Você tem que ser estratégico naquilo que você vai focar nos seus primeiros períodos da faculdade de medicina, para que você chegue no fim do seu curso e tudo pontue. Cara, eu já estou formado e estou assistindo esse seu conteúdo aqui. E aí, tem salvação para mim? Olha, as oportunidades são de fato restritas. Não vou mentir para você, é restrito. Mas eu já tenho caso de diversos alunos meus que estão formados, que vão prestar prova esse ano, ou já prestaram, e que estão conseguindo recuperar o seu currículo para residência médica. Currículo de recuperação mesmo, acima de 70% do currículo. Então existem estratégias para também quem é formado, só que é completamente diferente da galera que ainda está dentro da faculdade de medicina. E outro ponto importantíssimo, que eu recomendo que você faça e que te ajuda muito nessa jornada, desde o primeiro período até estando formado mesmo, é você ter um grupo
de amigos seus mesmo. Ou uma comunidade que está focada. Nesse caso aqui, eu coloquei o print do programa PPA. Dentro do programa PPA, nós fazemos desafios mensais. Então, todo mês nós temos um desafio, seja de artigo, seja de resumo científico. E semanalmente, toda santa semana, eu faço uma mentoria semanal com o pessoal do PPA. Mas o fato não é esse. O fato é o seguinte. Você precisa estar inserido em um grupo que tem os mesmos objetivos que o seu. Para que você possa caminhar também dentro daquela meta, junto com essa galera. Infelizmente, é complicado você achar um grupo como esse dentro da faculdade de medicina. Porque geralmente as pessoas ao seu redor não estão tão comprometidas com você. Às vezes você tá ali no primeiro período e a galera da sua turma tá muito focada em ir pra festa de atlética, enfim. Tem outros objetivos, não estão pensando no currículo para residência médica. Eu também fui pra atlética, fui pra festa da atlética, inclusive meu namorado é também da atlética, tá? Conheci ele lá já há bons anos atrás. Porém, você tem que se acordar que não é só isso os primeiros períodos da faculdade de medicina. Que você precisa assumir compromisso. E precisa estar com pessoas comprometidas iguais a você. Porque senão é muito simples você deixar seu currículo de lado. E fica complicado você conseguir todos os itens da pontuação. Então, por exemplo, um dos itens da pontuação é artigo científico. Existem especificações para o artigo científico que ele se aceita. Só que, vê, é bem melhor que você faça um artigo científico em grupo do que você faça esse artigo científico sozinho. Então, cada um faz um pedacinho e você consegue tranquilamente conciliar com sua rotina na faculdade de medicina. Então, você sabe que tem prova, você sabe que tem um estágio que você tem que fazer, você sabe que você tem que ir na UBS, você tem que ir no postinho. Cara, quando você divide essa tarefa em um grupo que está alinhado, em um grupo que está nivelado, em um grupo que está com os mesmos objetivos que o seu, lembra, aqui é o grupo do programa PPA. Mas quando você tem acesso a um grupo como esse, que você tem um mentor que te guia nesse processo, fica tudo super simples. Então, por exemplo, dentro do PPA, o pessoal produz artigos em 3 semanas. Meu primeiro artigo levou 6 meses para ficar pronto. Quando eu fiz meu primeiro trabalho, a revista ainda detonou o meu trabalho inteiro. 6 meses. Uma coisa que poderia ter sido feita em 3 semanas, entende? Existe muito aquela analogia também, não sei se vocês já chegaram a ver, que é a analogia do carvão fora da fogueira. Gente, se você pegar um carvão e tirar ele da fogueira, ele não fica pegando fogo. Ele simplesmente apaga. E é muito massa essa analogia, eu adoro. E é por isso que dentro do programa PPA, o pessoal tem tanto resultado no currículo. Então, a Elisa, em somente um evento ela mandou 5 trabalhos. A Elisa mandou 5 trabalhos e a Sodriane, que é uma médica formada também, já mandou 3 trabalhos. Gente, olha aqui. Em um desafio, em questão de 3 semanas, elas produziram a Elisa 5 trabalhos e a Sodriane 3 trabalhos. Outro currículo também que você pode considerar que é um currículo de destaque é aquele currículo que ele te coloca na lista de aprovados nas oportunidades de medicina. Olha aqui essa minha aluna, a Daniele mandou. Claro, tudo bem? Menina, lembra que na live que eu falei dos pontos do intercâmbio da DENIC, que mesmo acumulando bastante eu achei que eu não passaria, ela já tinha acumulado muitos pontos no currículo para cá. Então, passei no edital internacional pro Equador. O currículo dela, dentro da faculdade de medicina, já levou ela para onde? Para fora do Brasil. E existem programas nacionais e internacionais que te permitem fazer isso. Como, por exemplo, a DENEM. A DENEM, ela tem um programa, eu botei até no Instagram aqui, que você consegue ter acesso, qualquer estudante de medicina pode ter acesso a esses programas aqui. Vaga de estágios nacionais, lista de selecionados. Então, com o seu currículo, você consegue participar desses editais de estágio e prestar essas provas e ser aprovado. Estágios nacionais e internacionais. A Daniela, no caso, vai para o Equador, finíssima. Mas você pode também vir aqui para o Brasil. E, gente, uma das minhas maiores frustrações com o currículo foi justamente não ter sido aprovado no estágio que eu tanto queria. Simplesmente porque eu não tinha ponto no currículo, né? Mas a partir daquele dia eu tomei a decisão que eu nunca mais ia perder nenhuma oportunidade no currículo para residência. E não só no currículo para residência, para qualquer oportunidade que eu queria dentro da faculdade de medicina. E aquele dia foi crucial na minha jornada como um todo. Então, oportunidades como essa estão na mesa. A faculdade de medicina está repleta de oportunidade. Não perde essas oportunidades. E assim como o estágio, mas também vale a pena lembrar, pessoal, da residência. Residência aqui em São Paulo, tá? Essa residência aqui é da Unicamp. Para o acesso de dermatologia, veio. Bora ver só esses seguintes colocados aqui. Eu quero que você veja a mesma nota. O segundo colocado, ele tirou 8,24. Segundo colocado, 8,24. E o 9, certo, tirou 8,24. Mesma nota, um ficou em 2, outro ficou em 9. Meu Deus do céu, que diferença foi essa? O que é que tá incrível aqui? Gente, basta olhar pro currículo. Um que tirou 10, outro tirou 7. Tá aqui, meu povo! Você ainda vai dizer pra mim que currículo não é importante? Tá na sua cara aqui. E você precisa ter organização. Organizar para cada item da tua rotina da faculdade de medicina não ficar perdido. Para você conseguir gerir a sua rotina e gerir também o teu currículo. Cara, quanto é que tempo da semana você consegue se dedicar? Seus alunos se dedicam. Eles me falaram, cara, de 2 a 4 horas por semana é o tempo que eu me dedico para construir o meu currículo. Às vezes, tem semana que eu dedico 1 hora, ou tem semana que eu nem dedico. Então, você precisa ter organização.
Dentro do PPA, para organizar a vida da faculdade de medicina, eu dou um Notion com template já pronto de produção de artigos, de resumos, mas também, mais importante, template de estudo na faculdade de medicina. Porque uma das maiores dificuldades que eu vejo do pessoal que não consegue fazer os itens do currículo é, na realidade, não consegue administrar. Mas a grande questão não é sobre fazer muito, nem gastar muito tempo, mas você saber as atividades certas no momento correto que você tem que realizar. E é exatamente isso que é o currículo de destaque para residência. Para você saber investir nas atividades certas no momento certo na sua vida da faculdade de medicina. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Então, um cheiro enorme no seu coração. Então, um grande abraço, tchauzinho.